livro que eu tava relendo esses dias e a cada vez eu entendi algo diferente sobre dor, amor e perder alguém que você ama. Tudo é Rio de Carla Madeira não é só uma história muito bem escrita. É, na verdade, um dos retratos mais honestos que eu já vi sobre como a gente ama de uma forma imperfeita. E sobre como a perda nos transforma, mesmo que a gente não queira ser transformado. Se você já leu esse livro, talvez você tenha aqui novas visões sobre alguns trechos dele. E se você não leu ainda, aqui tá o porquê você deveria ler, e talvez aqui contenha alguns spoilers. Antes de entrar nas reflexões desse livro, eu vou dar um breve contexto sobre ele. Tudo é Rio acompanha personagens marcados por relações intensas, desencontros e como o passado continua com a gente mesmo quando a gente tenta seguir em frente. E uma coisa que me marcou muito nesse livro não foi só a história em si, mas a capacidade dela de escrever o que muita gente sente, mas não sabe nomear. Ela coloca em palavras o que muita gente realmente vive, mas não consegue explicar. Todos os trechos que eu vou citar a seguir são da obra de Carla Madeira, Tudo é Rio, e não são textos meus. O amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar. Gostar de se abandonar no outro. O vínculo afetivo, ele não é construído de um único gesto. Ele vai ser construído ao longo do tempo, de forma repetida, de pequenas coisas, de pequenos gostares, como diz Carla. E em poucas palavras, ela consegue acabar com essa ideia romantizada de que o amor chega e muda tudo logo de uma vez. Ela mostra que o amor é construído de coisas pequenas, quase que banais, e por isso é tão doloroso quando se perde. Porque não é como se a gente estivesse perdendo unicamente a pessoa em si. A gente perde esses gestos, esses gostares, esses centenas de gostares que compõem o nosso dia a dia. E talvez seja justamente por isso que o amor é tão difícil de definir, porque quando a gente tenta definir, a gente vai para os detalhes. O jeito que a pessoa ri, a forma como a gente fica em silêncio e não é desconfortável. O amor não mora só nessas grandes declarações. Ele mora principalmente nesses pequenos gestos, nesses pequenos encontros, repetidamente. Também existe algo muito bonito e assustador nessa ideia de se abandonar no outro, mas não seria um desaparecer de si, até porque, como diria Ana Sui, quando duas pessoas viram uma só, é porque uma delas deixou de existir. Mas seria como permitir que alguém passe a ocupar esse espaço dentro da nossa rotina, dos nossos pensamentos, do nosso dia a dia mesmo. Porque amar cria intimidade, e intimidade é justamente deixar que o outro participe da construção de quem nós somos. Por isso, o luto de quando um amor acaba raramente é sobre aquela pessoa exclusivamente, sabe? Vai ser mais pela ausência desses pequenos rituais. Então, de contar tudo o que acontece para aquela pessoa, de tê-la no seu dia a dia, de ouvir aquela voz específica, aquela risada específica. Porque muitas vezes o que realmente dói quando alguém vai embora são os lugares invisíveis que ela ocupava. E talvez o amor seja sobre isso. Não sobre algo gigantesco acontecer, mas sobre pequenas coisas que você escolhe continuar gostando. Tem um outro trecho que eu acho que é o meu favorito, que eu inclusive estava falando dele para uma amiga minha que sofreu uma desilusão amorosa recentemente. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros, destinados a não acontecer, poderiam ter sido arrebatadores, por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia. Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. O encontro amoroso genuíno, ele não é trivial. Ele depende de muitas coisas. Do tempo certo, do contexto, mas principalmente da disponibilidade dessas duas pessoas. E é isso que, de fato, geralmente não se alinha. Perder um amor dói tanto porque não é só o perder uma pessoa, é perder algo que é difícil de acontecer, é raro. Quando a gente entende a dimensão dessa raridade, a dor ganha outro significado. Se foi um amor, foi raro. E isso por si só
já é algo que eu acho extraordinário. Porque encontrar alguém não é simplesmente cruzar caminhos. Pessoas se cruzam todos os dias, mas precisa de algo a mais para que o amor se instale, como o Carlo diz nesse trecho. O encontro amoroso existe uma coincidência mais profunda. Estar atento, estar disposto, reconhecer o outro e ser reconhecido também. Eu acho que existe algo muito bonito e doloroso ao mesmo tempo em aceitar e entender que muitos amores possíveis nunca acontecerão. Não porque eram destinados a ser dessa forma, mas porque a vida oferece algumas possibilidades, mas não todas elas. E tem algumas coisas que simplesmente não vão acontecer. E mesmo assim, alguns amores ainda fogem dessa improbabilidade. E eu acho que isso é o mais bonito. Por isso também, perder um amor carrega aquela sensação de que não dá para ser repetido. E de fato, eu acho que não dá, porque cada amor é único. Porque foram dois mundos naquele momento, naquele tempo, naquele contexto que se juntaram. E isso de fato não dá pra gente repetir, não tem como a gente voltar. E eu acho que é isso que muitas vezes o luto amoroso tenta elaborar. Não o não ter mais aquela pessoa específica, mas que aquela versão, aquele mundo que você estava vivendo naquele momento, ele não vai existir mais. E talvez seja essa a ideia quase que sagrada do amor. Não a eternidade, mas essa possibilidade. Tem um outro trecho que ela fala assim: Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez, que em vez de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Ela poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Existe uma coisa nessa frase que a gente costuma confundir: possibilidade e capacidade. De fora é muito fácil enxergar caminhos que não foram escolhidos, decisões que não foram tomadas, respostas mais maduras, inúmeras possibilidades. Mas existir por dentro não é a mesma coisa que observar por fora. A frase não diz que Dalva não tinha potencial, muito pelo contrário. Ela poderia tantas coisas, mas ela só pôde o que fez. Porque viver não é agir com todos os recursos disponíveis, é agir com os recursos que você tem naquele momento, com o que é possível naquele momento. Quem vê de fora faz arranjos melhores, porque a pessoa não carrega esse peso invisível de estar vivendo isso. E quem observa conhece o resultado, mas não foi ela que teve que tomar a decisão sem saber o que iria acontecer, sem saber o futuro. Talvez por isso esse texto nos convide menos ao julgamento e mais à humildade. Porque quando a gente olha para alguém ou para nós mesmos, muitas vezes existe o poderia ter feito diferente, o poderia, o deveria. E talvez seja verdade, talvez você pudesse. Mas existe outra pergunta. Naquela versão, naquele tempo, com as ferramentas que você tinha, será que realmente dava para ter sido de outra forma? Isso não apaga a responsabilidade, por exemplo, mas mostra que existe um território invisível entre o poder e o fazer, a possibilidade e a escolha. E esse território quase sempre é muito maior do que parece. Também tem uma frase que ela fala assim: a liberdade é uma conversa fiada, é palavra de efeito, sempre no meio de uma frase para impressionar os desatentos. No fundo, estamos presos à incapacidade de ser outra coisa diferente do que somos, do que a história da gente tramou. Existe algo provocador nessa frase porque ela desafia aquela ideia que a gente tem de que basta querer para mudar. Ela lembra que ninguém começa do zero. Todo mundo chega ao presente com uma história, com amores, com medos, com uma família, com todo um contexto. Existe também algo triste e verdadeiro na incapacidade de ser outra coisa diferente do que somos. Porque às vezes a gente percebe padrões que já não nos fazem bem e a gente continua repetindo. Porque é como se uma parte soubesse para onde ir, mas continuasse voltando para o que já é. Não por escolha consciente, mas porque o conhecido parece ser mais seguro do que o novo. Mas tudo isso pode ser trabalhado em terapia. E assim, na minha visão, esse trecho não precisa ser lido como uma negação absoluta de liberdade e de escolha. Talvez ele só esteja dizendo que a liberdade não é a ausência de condicionamentos,
e sim o que a gente faz com eles. Liberdade não é acordar e poder escolher qualquer coisa. É reconhecer as forças que nos moldaram e, dentro delas, reconhecer pequenas margens e possibilidades de escolha. Porque ninguém escolhe a própria história. Muitas coisas simplesmente acontecem. Mas a gente pode escolher o que fazer com essas coisas que acontecem. No fim, esses trechos falam mais ou menos da mesma coisa. A vida acontece dentro de limites que a gente não escolhe. Amor que depende de encontros improváveis, das pessoas que só puderam ser o que conseguiram ser. E da liberdade, que existe mais como uma negociação com a nossa própria história do que da ausência de barreiras. Talvez viver seja isso. Entender que nem tudo depende da vontade, mas ainda assim existe espaço para presença, escolha e significado dentro daquilo que foi possível. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.